Olá, gente! Vamos aqui tratar, deixa eu colocar na tela o tema para vocês irem acompanhando. O tema não é um tema em branco. Vamos tratar da recuperação judicial das pequenas empresas ou do plano especial de recuperação para as pequenas empresas. Primeira coisa, não se deixe iludir pelo nome. Porque uma coisa especial sempre nos dá a impressão de ser uma coisa boa, né? A pessoa chega para você e diz: Ah, você é especial na minha vida, é uma coisa boa. Mas lembra da história lá dos títulos de crédito de cheque especial? Que de especial não tem nada, que de cheque tem menos ainda, que é o empréstimo com altas taxas, das mais altas cobradas no mercado, pronto. Então, nem sempre o plano especial é uma coisa boa. E nesse sentido, a gente vai fazer aqui um estudo, principalmente são 3, 4 artigos para a gente tratar, um estudo bem crítico desse tema que a gente tem aqui agora. Deixa eu só te lembrar o seguinte, e depois eu vou explicando por que o estudo vai ser crítico no sentido de criticar mesmo a lei. A gente tem aqui no Brasil, para vocês terem ideia, mais de 90% das nossas empresas estão na categoria de pequenas empresas. A realidade de Pernambuco, chegamos a quase 99% de pequenas empresas. Por isso, estamos falando de uma fatia enorme do nosso mercado. Nós temos a previsão das pequenas empresas no artigo 179 da Constituição, quando o legislador constituinte diz que os entes públicos vão dispensar às pequenas empresas tratamento jurídico diferenciado para que possa incentivá-las pela sua simplificação de obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias ou creditícias, ou pela eliminação ou redução, então, dessas obrigações nos termos da lei. O nosso objetivo hoje aqui não é voltarmos lá para direito empresarial, parte geral, onde estudamos profundamente as pequenas empresas. Então, aqui eu não vou falar da série de incentivos tributários que são os principais pela adoção do simples, previdenciários, fiscais das pequenas empresas. Estou só relembrando. E o próprio artigo 970, esse do Código Civil, nos traz aqui à tona que a lei vai trazer, então, um tratamento favorecido, diferenciado e simplificado, tanto ao ruralista quanto às pequenas empresas. Isso é o que está aí. Porém, o assunto, no grosso desse assunto, está aqui, no Estatuto das Pequenas Empresas, que é a Lei Complementar 123 de 2006. Essa lei ela vem sofrendo uma série de alterações paulatinas, uma série de atualizações, mas em seu bojo continua sendo a lei complementar. Eu coloquei aqui, deixa eu mostrar para vocês. Eu coloquei aqui um dado que a gente encontra no próprio site do Sebrae. A Lei Geral, também conhecida como Estatuto Nacional da Micro e Pequena Empresa, foi criada pela Lei Complementar 123 para regulamentar tratamento favorecido, simplificado e diferenciado deste setor, conforme o disposto na Constituição. Essa não foi a primeira lei, não, tá, gente? A gente tem a previsão das pequenas empresas desde a década de 40 aqui no Brasil. Seu objetivo é fomentar o desenvolvimento e a competitividade da micro e pequena empresa e do microempreendedor individual, o MEI, como estratégia de geração de emprego, distribuição de renda, inclusão social, redução da informalidade e fortalecimento da economia. Ou seja, a gente tem realmente um setor tão importante da nossa economia, que corresponde a cerca de 1/3 do nosso PIB, que é criado esse órgão, que é o SEBRAE, que presta determinadas assessorias às pequenas empresas excelentes, na sua quase totalidade. Uma assessoria, um apoio totalmente gratuito. Eu sei que não existe almoço grátis, tá certo? Eu sei disso, mas enfim, por que essa preocupação tão grande do Sebrae? Por que a criação desses órgãos? Porque o governo sabe, o governo nas suas diversas esferas, que a gente não vive sem a pequena empresa, que o Brasil ele precisa muito do pequeno empreendedorismo. E aí, se você voltar para regiões, pegando aqui no interior do estado, pegue, né? E aí, obviamente, às vezes você não tem muita noção de uma determinada realidade, mas se você pega interiores do estado de Pernambuco e outros interiores pelo Brasil também afora, são realmente atividades que são totalmente voltadas ao pequeno empreendedorismo. Se você for fazer uma pesquisa na cidade, de repente você pega uma Toritama, da Vila Santa Cruz, basicamente todas as empresas estarão, basicamente a gente estará falando de 100% das empresas na categoria de pequenas empresas. Só para relembrar vocês, porque eu disse aqui, a gente não vai se debruçar no estudo das pequenas empresas, mas o artigo 3º,
Ele diz para a gente do Estatuto da Pequena Empresa, né, que ME é aquela que tem no ano calendário uma receita bruta igual ou inferior a 360 mil, e a empresa de pequeno porte vai de mais de 360 mil a 4 milhões e 800. Pronto, acabou-se aqui a história. Só para vocês lembrarem que o que qualifica as pequenas empresas é a receita bruta anual. Ok. Então, gente, por um dado matemático, não precisa ser um grande expert na matéria, senão eu nem poderia falar disso para você, porque eu não sou. Por um dado matemático, é claro que a gente, na nossa vida, enquanto advogados, a gente vai lidar o tempo inteiro com pequena empresa. Ah, professora, mas eu não quero atuar propriamente empresarial. Eu sei, mas no direito do trabalho você vai lidar com o quê? No direito tributário, no direito ambiental, no direito do consumidor. Então, esse é um assunto que qualquer que seja a sua seara da advocacia, você tem que entendê-lo, você tem que compreendê-lo minimamente. E aí, o que era que a gente esperava? A gente esperava que a Lei 11.101 de 2005, né, que até então era a nova Lei de Falência e Recuperação, ela trouxesse vários artigos dedicados às pequenas empresas, em termos de falência e recuperação. Porque, como eu disse a vocês, eu não preciso ser um ágio da matemática, não. Se mais de 90% das empresas no Brasil são pequenas empresas, quais são as empresas que incorrem falência? Quais são as empresas que mais vão precisar de recuperação? Né? Obviamente que são as pequenas empresas. E aí veio a decepção total. Basicamente, não há regramento específico para falência de pequena empresa. Você pega aquele artigo 94, inciso 1º, que falamos, insolvência real. Títulos de crédito protestados no valor que ultrapassa 40 salários mínimos. Aquilo ali é tanto para a multinacional quanto para a empresa de seu Zé. Ali que tem 2 funcionários para a microempresa dele. Então, a gente não tem regramentos diferentes em relação à falência e, pasmem, a gente tem regramentos diferentes para recuperação judicial? Tem, mas que não são bons. Então, não adiantou de nada, sabe, gente? No fim das contas, a gente vai ver que esse plano especial é uma opção para as pequenas empresas e elas acabam não optando por ele. Acabam optando pelo plano especial, pelo plano que eu vou chamar aqui de normal de recuperação judicial. Então, vê só. Antes de a gente começar a estudar os artigos, deixa eu te mostrar aqui o seguinte. Feitas as devidas críticas, a partir do artigo 70, nós temos do plano de RJ para MEs e EPPs, a partir do nosso artigo 70. Esse plano especial é somente para elas, tá? É somente para elas. Então, observe o que diz o artigo 70. As pessoas de que trata o artigo 1º desta lei, que são as empresas em geral, e que se incluam nos conceitos de MEs ou EPPs, nos termos da legislação vigente, sujeitam-se às normas deste capítulo. Parágrafo 1º. As MEs e as EPPs, conforme definidas em lei, poderão, eu já destaquei aqui a palavra, apresentar plano especial de recuperação judicial, desde que afirmem sua intenção de fazê-lo na inicial, que nós estudamos com base no artigo 51. Então, vê só, que eu quero que fique muito claro para vocês. As empresas em geral, que não são pequenas empresas, só podem se utilizar do plano de recuperação judicial que estudamos. Que eu vou chamar aqui só para efeitos didáticos, só para que possamos criar um contraponto de plano de recuperação judicial comum, plano de recuperação judicial ordinário, normal. Mas essas não são nomenclaturas que existem na lei. Porém, eu preciso falar delas aqui para que eu crie um contraponto a esse tipo aqui de recuperação judicial. Esse sim eu tenho um nome específico, que é a recuperação judicial especial. É o plano especial de recuperação judicial. Do outro modo, as empresas em geral só usam do comum, do ordinário. As pequenas empresas, elas podem optar. Ou usam do comum, ordinário, ou usam dos dela, que é o plano especial das pequenas empresas. E vamos ver as críticas que fizemos, né, já que andamos bastante com recuperação judicial, para que você possa entender o porquê ele, na verdade, não é tão especial assim. E eu vou te dizer mais, tá, gente? Óbvio que depois que eu fizer as explicações, cada um tem o seu juízo de valor, mas a gente, enquanto advogado, na prática, a gente realmente não costuma utilizar esse plano especial, a gente prefere outro. Vamos começar. Os credores não atingidos pelo plano especial não terão seus créditos habilitados na RJ, ok? Isso daqui, né, no final das contas, não vai mudar a situação da empresa em si, isso daqui já é o que acontece na própria recuperação judicial. A Lei 14.112,
ela incluiu o artigo 70A, ao prever que o produtor rural, de que trata o parágrafo 3º do artigo 48 desta lei, pode apresentar plano especial. Então, o ruralista, nas condições que vimos que ele pode pedir recuperação judicial, ele também pode optar pelo plano especial. Vamos aqui. Vamos começar agora a ver os problemas. Artigo 71. O plano especial de RJ será apresentado no prazo previsto no artigo 53, que é aquele mesmo, dos 60 dias, isso não muda, que nós vimos, e vai se limitar às seguintes condições. Eu tenho um primeiro problema aqui. Gente, qual a ideia de recuperação judicial? Qual a ideia de recuperação extrajudicial nesse ponto do estudo que chegamos? É da empresa negociar com os credores. É da empresa sentar literalmente com os credores e dizer para elas o que é possível. E cada um vai fazendo um pouquinho aqui de sacrifício. E existem diversas modalidades de sugestões que a empresa pode oferecer lá nos termos do artigo 50. Medidas para que ela saia da situação financeira difícil. E outras medidas ainda podem ser oferecidas. O artigo 50 que vimos aqui em aulas próximas, se você olhar, o rol dele é enorme. Mas apesar dele ter um rol enorme, ele é de cunho meramente exemplificativo. As empresas ainda podem oferecer outras medidas de recuperação judicial massa. Na minha realidade concreta, eu vejo essas medidas, mas aqui não. Aqui, o legislador já começa a meter no bedelho. Olha, pequena empresa, as condições que você vai negociar, se você optar pelo plano especial, só são essas. E acabou-se. Se quiser, queira. Se não, vá para o normal. Começa aí. Abrangerá todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, excetuados os decorrentes de repasse de recursos oficiais, os fiscais e os previstos no parágrafo 3º e 4º do artigo 49. Aqui são as mesmas exceções da recuperação judicial comum. Não tem diferença. Esse daqui foi o primeiro problema, do CAPT. Eu vou pontuando os problemas, tá? Esse foi o primeiro. Gente, quando eu digo que isso daqui é cheio de problema, é cheio de falha, é uma opinião minha. Que, obviamente, você não precisa concordar com ela, não. De repente, você está ali no escritório, que você vê que no seu escritório, uma pessoa ou outra, eu utilizo direto o plano especial, e você diz, a professora disse que não era bom, não sei, é uma percepção aqui. Mas deixa eu te dizer aqui, um outro problema. Um outro problema está aqui. Preverá parcelamento em 36 parcelas mensais. Ora, se a ideia da recuperação judicial ou da extrajudicial é a empresa sentar com os credores e negociar. Se meus credores aceitarem, eu posso prever um parcelamento em 10 anos de dívida. Não tem prazo, não, para a recuperação judicial ser cumprida. Muita gente se confunde com aquela história lá dos 2 anos que falamos, que é o prazo que o judiciário ele fica acompanhando. Mas as dívidas podem ser parceladas enquanto as parcelas forem negociadas. 10 anos, se eu quiser, 120 meses. Aqui já há um segundo entrave. As dívidas só vão ser divididas em 36 parcelas. Mas peraí, não terminou não. Essas parcelas vão ser acrescidas de juros equivalentes à taxa de sistema especial de liquidação custódia, ou seja, Selic. E aqui eu vou colocar como terceiro problema. Podendo conter ainda a proposta de abatimento do valor das dívidas. A correção necessariamente se dará pela Selic. No plano especial normal, as partes podem prever que não haja correção. As partes podem criar um tipo de correção, podem prever, sei lá, IGPM, um outro índice de indexação. Aqui não. Necessariamente, a correção vai se dar pela Selic. E às vezes a Selic ela dá um pipoco. Aí imagina, você vai lá, faz o teu planejamento, faz essa propositura aqui que a gente está vendo, esse parcelamento em 36 parcelas mensais. Agora, daqui a 2 anos, durante ainda o seu parcelamento, a Selic dá um pipoco. Pronto, você não cumpre o plano de recuperação judicial. Entende, gente? Então, assim, não sei se o legislador foi... Não sei avaliar isso daqui. Se o legislador realmente foi inocente, se o legislador achou que isso podia ajudar as pequenas empresas, não sei se isso foi de caso pensado, não sei, mas realmente eu não tenho bons motivos aqui para me utilizar desse plano especial. Agora eu ainda tenho um problema, e esse aqui eu vou pontuar como sendo o nosso quarto problema. Preverá o pagamento da primeira parcela no prazo máximo de 180 dias contados da distribuição do pedido da recuperação judicial. Às vezes, quando você vai começar a pagar, já passou aí, inclusive, esse prazo. Para que ele fixar que realmente a primeira parcela vai ser paga em 180 dias? Se eu oferecer ao meu credor que eu vou pagar a primeira parcela depois de 2 anos e ele quiser aceitar, ótimo, tá? Mas é uma outra marra aqui. Estabelecerá a necessidade de autorização do juiz
após ouvir do AJ e o Comitê de Credores, para o devedor aumentar as despesas ou contratar empregados. Ainda não terminamos, tá certo? Ainda vou para esse bloco aqui e daqui a pouco eu volto com mais plano especial.